Primeiramente, como sempre, agradecemos a Deus pela possibilidade de estarmos falando do Evangelho, falando de Jesus, falando em paz, em amor. E agradecemos também ao Grupo GEF, que gentilmente nos fez esse convite. E espero que a gente possa nos reunir em breve, né? De uma forma mais próxima, realmente física. Mas, iniciando o nosso trabalho, nosso estudo, a reconciliação, escolhemos como base de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o item tanto 7 quanto 8, principalmente, que nos fala o sacrifício mais agradável a Deus. Então, nós vamos ler o item 7, que nos diz assim: o sacrifício mais agradável a Deus, portanto, se estás para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Isso é uma anotação que encontramos em Mateus, e vamos buscar por que Jesus, fez essa colocação naquela época, né, que Mateus anotou. Por que ele faz essa situação com as pessoas ali? Então, nós vamos buscar, né, tanto na história da teologia, fica claro, né, que as relações da divindade com a humanidade sempre foi aquela coisa complicada ao longo dos séculos, né? Sempre foram pautadas pelo que a gente chama do sistema de troca. Então, na falta de um entendimento maior da ideia de Deus, nós relacionamos o Criador semelhante a um comerciante, né? De uma maneira que nós estabelecemos com ele, somos súditos e ele é um rei, sempre nessa ideia. A ideia de pedinte, a ideia da troca. Então, a gente tentou, né? Era visto assim como um Deus sempre era, na época, deuses, né? O politeísmo, e tudo que acontecia, se tinha medo, mas como não se entendia, achava que em algum momento se desagradou algum dos deuses, o trovão, né? Lá o raio, e qualquer situação climática era considerada ali como Deus na própria agricultura, e a ideia sempre de agradá-lo. Para garantirmos essa simpatia, as coisas voltarem ao normal, como a sociedade daquele momento queria, cada vez mais essa troca, esse oferecimento de conquistar a graça, foi se garantindo para ele bens, vantagens, né, e poder. E ao contrário, né, quando caímos em desgraça, a gente vai esperar uma série de dificuldades, é a ira de Deus. Então a criatura sempre buscou estar bem situada no conceito de Deus através dessas suas ofertas. Como nós, né, concebemos Deus a nossa imagem e semelhança, fizemos esse retrocesso, né? Aliás, não é nem um retrocesso, é questão do espírito ainda no seu início. Então, as nossas regras de conduta passaram a ser aquelas que dávamos origem à divindade como semelhante. Então, as nossas relações de poder, nós estendemos para a ideia da divindade com cada um de nós. Então, a gente sempre fez essa coisa de similaridade. Então, surge, a prática, né, do ofertório para garantir lá a realização dos desejos. Então, mesmo o povo judeu, monoteísta, diante de todo aquele politeísmo, ele adorava lá o seu Deus Jeová. Então, eram realizados cerimônias solenes, os ritos, os sacrifícios. Nós vamos ver sacrifício, é muito interessante, tanto de flores, né, aos animais, enquanto para outros deuses, né, na Fenícia principalmente, ao sacrifício de crianças, de mulheres, de pessoas. Então, essa questão do sacrifício sempre foi aquela coisa do... quando não tem sangue, não é assim, sanguinolenta, né? Tem as ofertas
sanguinolentas e as sem sangue. Eles eram considerados assim, as ofertas, se agir dessa maneira. Animais que eram colocados ali em holocausto, naquele altar, tanto um boi, um carneiro, a pomba, né? Tudo sem mancha, em sinal de pureza. Então, até hoje, nós vamos ver alguns ritos de algumas religiões que utilizam lá como oferenda a pomba branca, porque ela não tem mácula, ela não tem, quer dizer, tadinho, né? Daquele que nasce malhadinho, ele já não vai servir. Então, quando Jesus, né, observa o povo, ele repara assim, que eles respeitam as leis estabelecidas. Eles atendiam ali os preceitos da fé. Mas a justiça deles ficava muito a desejar, né? Porque eles adoravam um Pai único, um Deus único, um Pai eterno, mas não hesitavam ali em humilhar um irmão infeliz, abandonar aquele que estava lá com doença, ou uma mulher que tivesse cometido algum ato que não era da sociedade bem visto, eles não hesitavam em apedrejar. Então, eles repetiam ali aquelas fórmulas, né? Recitavam aquelas orações, até hoje, mas na realidade não oravam ali expondo o seu coração. Então, a posição exterior sempre foi muito correta em termos de rito, né? Mas não sabiam descer ali do pedestal do próprio orgulho erigido. Então, eles tinham aquela maneira até de parar e rezar na rua. Então, de vez em quando a gente não vê, né, alguns judeus com aqueles na ponta das mangas, são os filigranas, vão saindo assim, ali são orações, né, aqueles que são costuradas para que aquilo fique cada vez mais próximo a eles. São atos exteriores. Por isso que Jesus diz que não veio destruir a lei, que a lei eles estavam cumprindo, a lei mosaica, né? Mas ele veio dar cumprimento a que lei? A lei divina, que é o decálogo, foi recebido por Moisés. Quer dizer, todo o restante da lei mosaica é uma lei disciplinadora, como um bom legislador que ele sempre foi. E precisava manter aquele povo ali em unidade, né? Então foi o jeito, né? A gente pensa assim em Moisés, mas vamos pensar, né? Aquele povo que veio de uma escravidão, ele tinha que ter umas leis naquele momento mais severas, e achou essa necessidade. Então Jesus, na realidade, ele começa a combater o abuso das práticas exteriores, né? Suas falsas interpretações. Então, por exemplo, o judeu, ao levantar, ele não pode tocar em nada. É questão de lavar as mãos, né? Primeiro ato que se faz, ele tem que encontrar lá um lugar para lavar as mãos. E isso é separado no quarto. Então, tem a questão dos alimentos. Então, naquela época, Jesus observava aquilo tudo e ele falou, olha, até aí vocês foram, né? Até aquele início ali de Ero, vocês chegaram até Moisés. Então, ele nos traz uma nova proposta. Vocês foram a lei de Moisés. Agora eu vou ensinar uma outra lição a vocês, uma nova proposta, que é a proposta do amor, quer dizer, a proposta da caridade. Então, é quando ele dá um verdadeiro up, né? No que a gente pode dizer assim, é um novo padrão de vida, a gente pode falar que é um novo padrão, e que ele resume todo aquele preceito judaico de mais ou menos 613 prescrições, ele vai e reduz aquilo em 2 ordenamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele sintetiza isso tudo na lei de amor, quer dizer, toda a base, todo o restante do Antigo Testamento é para nos ensinar a amar. Por isso ele vem com a proposta: bem-aventurado os que são misericordiosos. Então, na realidade, quando Mateus fala, né, foi anotado ali Mateus, pelo apóstolo Mateus, quando Jesus diz, vai apresentar a oferenda ao altar, lembrar de um irmão que tem alguma coisa contra você, deixa ali a oferta ao pé do altar e vai se reconciliar lá com seu irmão. Depois você volta. Porque, na realidade, ali Jesus não está se referindo a altares de igrejas, né? E tampouco a oferenda consiste em qualquer coisa de representação de valor material.
não podia ser de outro modo, considerando, né, que não possuímos nada de material. Quando Jesus nos explica que nada é nosso, tudo vem de Deus, o que nós podemos oferecer, né, na realidade ao outro? Temos tudo por empréstimo. Jesus deixa claro, meu mundo não é este. Inclusive o nosso corpo, né? Que mais que dirá dos nossos bens materiais. Isso tudo não nos significa, naquele momento, com o ensinamento dele, a felicidade. Nós começamos a perceber que a proposta de Jesus em relação ao sacrifício tem que ser de ordem espiritual, daquilo que nós possuímos de nós mesmos, não daquilo que até nos identificamos. Podemos nos identificar com o nosso corpo, identificar com nossos familiares, não são meus. O que eu tenho meu? São os meus sentimentos. Isso é a única coisa que a gente pode dizer que é nossa. A boa vontade de cada hora é o nosso sentimento. Então, para o espírita, né, nós não adoramos e nem veneramos nenhuma forma material, nenhuma imagem, nenhum simbolismo, ritual, sinal, e não aceitamos altares. Nós compreendemos que a nossa prece ela deve ser proferida em espírito, em verdade, e toda adoração a Deus está nas nossas intenções mais profundas e não nos atos exteriores. Quer dizer, a nossa oferenda, na realidade, não é de dádivas materiais. Jesus veio nos ensinar a espiritualizar o sacrifício. Ele nos ensinou também a espiritualizar a questão da terra de Canaã. Ele ensinou que aquilo não era uma briga por encontrar essa casa do meu pai, não é uma terra. Ele espiritualiza aquela terra. Então, ele espiritualiza essa questão do sacrifício, porque o cristão ele oferece a sua alma a Deus, é o que ele tem de mais importante, com os seus melhores sentimentos. Então, isso fica muito claro no ensinamento de Jesus, o que mais agradaria a Deus. Né? A gente não lembra sempre de Jesus com a conversa que ele teve com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando ela pergunta assim, onde é que eu devo adorar a Deus? Né? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Né? Porque os samaritanos oravam num lugar, os judeus ortodoxos em outro. O que ele fala? Quem vai, os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Espírito, né? Em verdade, e são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, como que nós vamos agradar a Deus? Qual a melhor oferenda que nós damos a Deus? Quando a gente agrada a Deus, é agindo dentro da sua lei, respeitando a sua obra. Então, é a forma que eu tenho de agradar a Deus, vivendo dentro da sua lei. Eu não posso falar que amo a Deus desobedecendo-lhe a obra, ou atrapalhando a obra de Deus. Então, a gente começa a compreender a tal reforma íntima, né, que nós vamos precisar fazer de vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e tantas outras mazelas espirituais que nos impedem um desenvolvimento maior. Nós estamos aprendendo sempre com Jesus, né? E a marca de Jesus, a marca fundamental, é a marca da renúncia. Jesus, nós estamos renunciando ao nosso egoísmo. Nós vemos Jesus renunciar à família, renunciar a amigos, renunciar até um travesseiro para dormir, porque ele veio para realizar a obra do Pai. O meu alimento é fazer a obra do meu Pai. O tempo todo isso é claro. Então, o tema central da nossa vida deve ser fazer a vontade desse Pai, que ele nos apresentou. Jesus veio à Terra nos apresentar um Pai bom, justo e misericordioso, e que não era um Pai punitivo. E nos ensinou a ser fiel à vontade desse Pai. Né? Não só nos dias de sol. Então, Jesus vem até da prece, da oração dominical, o tempo todo nos falando desse novo Pai, que os judeus não conheciam. Então, disposição pelo bem realmente é o sacrifício mais agradável que Deus pode receber de cada um de nós. Quando nós queremos agradar os nossos pais, né, lá dia do pai, da mãe, o aniversário de um deles, a gente pergunta para eles, o que você quer ganhar de presente? A gente não faz isso? Geralmente a gente faz, né? Quero comprar um presente para o senhor, para a senhora, o que você quer?
Mãe fala assim, não preciso de nada. Eu quero que vocês se deem, né? Lá em casa tinha muito isso. Eu quero que vocês se deem, que vocês sejam unidos, né? Eu quero que você estude. Eu quero que você seja uma pessoa de bem. Ou seja, qual é o melhor presente para um pai e para uma mãe é ver o seu filho unido com seus irmãos e sendo uma pessoa de bem, que dirá Deus? Então, é a analogia que a gente começa a compreender. Então, não adianta a gente nos considerarmos cristãos, aceitar os princípios de Jesus, mas se não houver um esforço para vivenciar o seu ensinamento dia a dia, se não houver uma melhora desse sentimento, de pensamento, para sermos uma pessoa melhor. Esse é sempre o objetivo. Esse é o que nós podemos oferecer, a nossa melhor oferenda de nós mesmos, né? Eric Fromm, né, ele tem uma frase, né, que nos diz, né, que viver, na realidade, nós nos parimos diariamente, é um parto. A cada dia nós nascemos uma pessoa melhor quando temos boa vontade. E esse parto dói, porque nós vamos ter que vencer inúmeros altares que ontem nós erigimos ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Foram pedestais. Isso não se derruba de uma hora para outra. Aos poucos, nós vamos parando para pensar e falar, pô, mas o que está em jogo aqui? Ah, é meu orgulho. Mais um pedestal que nós podemos ir destruindo, mas não a troco do nada, e sim a troco de ofertar para Deus aquilo que realmente Ele espera que nós ofertemos. Vamos lembrar agora da diferença, né, quando chega Jesus, entre a lei mosaica e a lei de amor, que ele nos trouxe. Então, está uma anotação também em Mateus, que Jesus disse: aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, vocês aprenderam isso aí. Isso é legislação mosaica, né? Porque o judeu, ele ama o seu compatriota, o seu parente, o seu amigo, o seu irmão de raça. E odeia os inimigos. E Jesus continua: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Reparemos, então, que Moisés é a lei. Por isso que a gente sempre fala, a Torá é a lei. Jesus é a graça da lei. É o que vai além da lei. Então, a criatura que anda na lei, ela está lá no para-casa dela, na época de Moisés. Ela está andando dentro da lei. Ela faz tudo que a lei manda. Mas ela não consegue dar esse traço acima com Jesus, que é a graça da lei, que é quando ele pede lá ao jovem que renuncie tudo e siga ele. O jovem vivia dentro da lei. E muitos de nós não conseguimos ainda nem viver nessa lei. Quantos de nós olhamos na sociedade não vivem na lei mosaica? Nem na lei mosaica consegue viver. Então, nós temos que deixar, porque a pessoa fala, mas vamos viver de novo. A gente não conseguiu nem viver ainda a lei de Moisés, já está lá, ainda está atrasado há 2019, 19, 20 anos. Então, a gente começa a perceber que quando Jesus nos fala de amor, é porque somente o amor será capaz de nos trazer equilíbrio e felicidade. Ele não fala em outra coisa. Ele não vai dizer que é por você ser assim ou assado. Somente o amor. Não tem outras opções. É questão única. Se você quer ser uma pessoa equilibrada e feliz, é quando você viver dentro da lei do amor. Você vai ter essa paz do espírito, né? Que vai eleva a nossa alma ao ponto de vista espiritual que nada mais nos atinge. Por isso o equilíbrio. Por isso a paz. Porque faz com que o espírito tenha um sentimento, né, de compreensão. Você chega a ter um sentimento de amplitude, de respeito pelas leis, pelo outro, pela harmonia. E você olha e fala assim, nossa, quanto tempo eu gastei com tanta infantilidade? Então, toda vez que a gente eleva, a gente olha
e vai buscando entrar nessas faixas cada vez mais altas, que pensam em Deus, falam em amor, e assim a gente está caminhando. Kardec, no Evangelho, lá no capítulo 12, item 3, ele nos diz assim: nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada no ensinamento amar os inimigos, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos fazem. Reparemos agora. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai vosso inimigo. Ou seja, não opor o obstáculo à reconciliação, mesmo sabendo que o outro é inimigo. Então, isso é ensinamento. Então, como a gente fala, Kardec nos dizendo isso, Mateus anotando, independente de qual seja aquele que nos traz essa mensagem, algumas pessoas que entram na questão do rótulo religioso, qualquer religião não vai ter muita relevância se não for capaz de provocar mudanças íntimas e verdadeiras na gente, fruto da compreensão, do entendimento, da execução deixada por Jesus. É o que eu falo, né? Nós somos imperfeitos, sim. Aqui não tem anjo, não. Os anjos não vão fazer o nosso trabalho, que é de estudar e tentar pensar. Mas, mesmo sabendo da nossa imperfeição, nós podemos dizer assim: você então é o quê? Eu sou aquela criatura que está no esforço para me melhorar a cada dia. Mas não me engano, eu preciso melhorar. Então, é a questão de você se sentir no esforço e na vibração para ser melhor. Então, é igual um remédio que te dão. O fato de você ler a bula não significa que você está bem, que vai ficar bem. Você não está tomando remédio. Você precisa usar do remédio. Então, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é uma bula. Se você não se propuser a caminhar com Jesus no dia a dia, na lição, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus me ensinou a agir dessa maneira? E eu lá dentro pegar esse altar e destruir e oferecer a ele, eu não mudo esse ciclo de evolução. Eu não quebro com essa que a gente chama vai e volta nas mesmas reencarnações, com as mesmas dificuldades, por uma questão de má vontade, de muita de infantilidade. Nós somos espíritos que ainda trazemos as marcas difíceis da convivência, né? A gente percebe que a gente precisa crescer, aprender a crescer, amadurecer e deixarmos de nos comportarmos como crianças birrentas e mimadas que não aceitam prejuízo, que não aceitam ceder para o outro, né? Nós passamos tanto tempo nos estudos, fazendo as preces, meditação, tudo, né, conquistado com tanto sacrifício, não é assim? Muito sacrifício. Você, para entrar nesse estado de estudo, de prece, de meditação, demora. Não é um botão que liga e desliga. No início é uma dificuldade para você conseguir. Aí você luta, luta e vai visando poder participar desse banquete junto à espiritualidade, começar a sentir aquelas presenças espirituais que nos proporcionam, aqueles fluidos de harmonia e paz. De repente, por uma invigilância própria do nosso automatismo deseducado, que nós ainda temos, colocamos tudo a perder, entrando num processo de desequilíbrio e ter muitas vezes obsessivo, por uma invigilância. Por isso, o tempo todo, é aquela vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar. Olha como é que você está. Olha o que você já está sentindo. Olha como é que você já está mudando. Então, é a questão da vigilância. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar para recomeçar tudo de novo do ponto que nós saímos. E isso se repetirá até que as lições, né, da tolerância estejam realmente sedimentadas no nosso psiquismo, para que elas se transformem num automatismo também como um automatismo biológico.
De tanto você fazer que não passa a ser um ato reflexo. Então, ela vai ter que ser reiterada, porque a presença com o passado é mais próxima do que com o futuro. Então, no momento que nós estamos em vigilante, o outro chega com uma questão de desarmonia, a gente usa o gancho dessa personalidade truculenta com muita rapidez. Por isso a necessidade da vigilância. Então, às vezes, uma palavra dita, né? Kardec fala isso nesse capítulo, do Amai os Vossos Inimigos, lá no capítulo 12. Por uma palavra dita por um dos vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. E respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. E é assim que acontece. Então, a gente primeiro pensa, quem é esse outro que me ofendeu? Eu me senti ofendido. Mas quem é esse outro que me ofendeu? Porque a gente gasta uma energia danada com esse outro, né, para alimentar aquele processo. Será que vale a pena? Será que a opinião daquela criatura realmente me aciona isso tudo? Será que não sou... Na realidade, não é o que o outro me disse, é o que eu fiz com aquilo que o outro me disse. É como eu quis ouvir. Então, eu que estou dando esse poder ao outro, às vezes o outro é um sem educação mesmo, um ignorante no amor. Às vezes ele é um adoentado, um desassossegado de alma, que ainda agride como uma forma de alimentar uma energia desequilibrada. Não vale a pena nesse sentido. E tem aquelas pessoas que vivem como nossas cobradoras, né? As cobradoras da nossa vida. Por mais que você faça, elas vão estar sempre espreitando a gente na nossa fragilidade. E vamos ter que aprender a conviver com elas por força das coisas, né? Nós vamos buscar conquistar primeiro o coração, a confiança, para mais tarde a gente conquistar o cérebro. Mas algum desses espíritos vão passar a encarnação inteira tentando. E faz parte do processo. É tentativas. Talvez saiamos daqui sem conseguirmos. Então, quando ele fala, às vezes, impensadamente, ou até mesmo inofensiva a palavra, é interessante, porque às vezes a ofensa, ela é uma ofensa imaginária. Quantas vezes nós falamos uma bobagem para o outro e torcemos intimamente para que o outro esqueça aquilo que a gente falou? E depois a gente fala assim, meu Deus, o que eu falei? Tomara que ele esqueça. Ou então, não foi bem isso que eu quis te dizer. Ou então, eu estava brincando, né? Aí a gente começa a querer colocar panos quentes. E de vez em quando sai barbaridade da nossa boca. A gente tem vontade de pegar como se fosse, né, e apagar aquele pedaço do vídeo, mas está lá gravado, eu falei. Então o outro também pode fazer. Por que só eu faço essas bobagens? Eu erro na frente para dar direito do outro errar atrás. Viu? Porque a gente erra tanto. A gente quer ser muito certinho, por isso que a gente erra tanto, né? E às vezes aquela história mesmo, o nosso orgulho se sente ferido. É a história do eu ferido, eu não suporto fulano, eu não tolero cicrano. Mas, se a gente continuar assim, a gente vai ficar ilhado. Porque nós nos consideramos detentores de mais direito, de mais respeito do que o outro. Por que eu me sinto ofendido? Porque eu acabo tendo uma imagem exagerada da minha pessoa. E todo mundo, para mim, é muito pouco. Então, você começa a ficar sozinho. E realmente responde aí de uma forma agressiva e surge uma provocação, que a gente chama de bate-boca, né? Ainda mais quando a gente tem a resposta na ponta da língua. Então, em nome da paz que a gente busca, o que eu quero ter no meu coração? A gente tem que começar a perguntar isso. Ou eu revido ou eu aceito a provocação. Às vezes a gente fala assim, eu não gostei do que fulano falou para mim. Sabe? Porque eu sou muito sensível. Eu sou muito sensível. Sou sensível no ouvir. Mas eu sou muito sincera quando eu falo as coisas. Mas quando eu falo as coisas eu não sou sensível. Eu sou autêntica. Na realidade, muitas vezes a gente é grosso, né? Mal educado. Porque ninguém pediu, né, a nossa opinião e a gente cismou que o outro está querendo. Então, antes de chegar a esse momento, nós temos realmente nos indagar se nós agimos como cristão. Porque existe um tempo entre o insulto e a reparação. Uma pausa para refletir. Antigamente, a gente levava 10 anos para perceber que fez uma bobagem dessa.
Depois, os anos, meses, semanas, dias. E hoje, às vezes no final do dia, mas a gente às vezes já consegue perceber isso na hora. A gente já está mais rápido nesse filtro e começa a pensar assim, qual é o tempo dessa pausa? Para uns, são milésimos de segundo. Bateu, levou. Ele não tem filtro. Pensou, falou. Sem autodomínio. A gente já consegue parar e entender que precisamos de ajuda para essa resposta. Ainda mais quem tem resposta na ponta da língua. Vai ser a coisa mais difícil, calar a boca. Então, Chico Xavier, né, conta, né, que sempre que chegava em casa, tem um caso dele, que ele estava com essas inquietações lá com o outro de responder, e o espírito da dona Maria João dizia para ele, né, da mãe, meu filho, para você curar essas inquietações, você deve tomar água da paz. Quando alguém lhe trouxer uma provocação com palavra, bebe um pouco dessa água pura e conserva na tua boca. Não lança fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, guarda a água da paz banhando a língua. A gente deve viver o tempo todo assim com uma garrafinha d'água, sabe, gente? Assim, litros de água até a gente aprender. E logo depois que ele recebeu essa comunicação da sua mãe, ele recebe a comunicação de Casimiro Cunha. E o espírito Casimiro Cunha diz assim, meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Maravilha! Ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Nós temos que aprender a calar a boca. Não geral, não vou falar, mas não é nada disso, é aprender, deixa aquele outro que está mais embestado para falar, deixa ele falar, a gente já foi desse grupo. Então, quando Jesus nos fala bem-aventurados que são misericordiosos, é a vontade dele que sejamos mais benevolentes, indulgentes uns com os outros, para que a gente possa viver num mundo de paz, né? E o que consiste a misericórdia? No esquecimento do perdão das ofensas recebidas. Isso é misericórdia. Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 886, a seguinte pergunta de Kardec, que diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Eu falo que é o BIP, eu nunca mais esqueci, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Então, nós nos perguntamos o sentido dessa palavra como Jesus entendia. Todos nós aqui nos consideramos criaturas benevolentes e indulgentes e que perdoam com facilidade? Nós perdoamos facilmente as faltas alheias? Isso é uma questão para a gente pensar. A gente tem que buscar em Jesus a nossa realidade. Reconhecer a nossa realidade já é metade do caminho andado. Nós não estamos aqui para ganhar prova de títulos, não. Nós estamos aqui para nos conhecer. Então, a falta do outro, né? Mas não é aquele outro lá de casa que eu amo, não, que eu chamo de meu filho. É aquele que a gente chama dos outros. A gente não junta logo. Aqueles outros lá. Aquele, né? Eu tinha um parente meu. Aqueles outros. Os outros os outros. Os outros não é o da casa. Então, a gente atende, né? Perdoa a falha desses outros. E daqueles que são mentirosos e dissimulados? Porque gostar do bonito todo mundo gosta. Às vezes nós vamos conviver com pessoas que são mentirosas e dissimuladas, são malvadas. Nós já perdoamos? Nós somos essas criaturas? Eu acho que não. Tanto é que a gente está aqui no planeta. Vai ser fácil conquistar essas virtudes? Perdoar, tolerar e compreender a falta alheia? Nós sabemos que não vai ser fácil. Então, não vai ser fácil, então primeiro a gente começa a compreender. O que significa indulgência? Em primeiro lugar, é uma virtude que caracteriza o cristão que se
apresenta com uma postura mais tolerante, mais complacente, mais compreensiva, diante as faltas e imperfeições alheias. Como é a nossa postura? Ou será que a gente, na frente do outro, a gente já frita? Sabe o que é fritar? Tolerância zero. É o que a gente fala, tolerância. Você viu o que o outro falou? Que absurdo, que nonsense. Olha como nós temos que mudar. Então, se nós estamos querendo caminhar com Jesus, desenvolver essa virtude, nós temos que começar a agir como é que nós estamos falando com esse do outro. A gente vê lá na televisão. Aquele camarada apareceu na televisão. Eu saio, eu tenho indulgência com ele. Mas será que eu já consigo fazer em nome de Jesus? Eu vou ter que fazer um esforço. Senão não adianta vir para a reencarnação. Aturar essa situação do planeta para ficar repetindo lição. Então a gente vai lembrar também do perdão. O perdão é esquecimento de ofensa, é paz no coração. Não significa ser apático aos erros alheios, não, de maneira nenhuma. A gente não fecha o olho para a maldade alheia, não. Você passa a ter um sentimento de compaixão, um entendimento maior de compreensão, saber que todos nós ainda estamos muito distantes de agir corretamente nas coisas. É quando a gente começa a ter humildade, entender que nós não somos assim tão melhores que os outros. Naquela situação específica, talvez eu faça diferente. Mas em outro caso, talvez eu faça até pior. Então, se nós estamos aqui por afinidade, nós não somos tão diferentes. Até porque ele está no momento dele fazer aquilo e eu já tive no meu, ou talvez eu venha a estar. É muito fácil falar quando a gente está longe das cadeiras, está longe das situações. Então, na realidade, o perdão ele se expressa por uma concessão de uma nova oportunidade. Ele tem essa característica. É uma concessão de uma nova oportunidade dentro do tempo para nós retificarmos, digamos assim, um pensamento, um sentimento com o nosso livre-arbítrio em relação a uma pessoa. Kardec também nos traz, lá no capítulo 17, sobre o verdadeiro espírito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Bem, nós não somos falsos nem mentirosos. Nós somos verdadeiros em nossos esforços, não somos? Somos. Nossos propósitos com Deus. Nós estamos na busca para amadurecer e progredir. Então, nós precisamos reconhecer a necessidade de estudo, compreendendo a dificuldade, né? Quando a gente estuda, a gente melhora, a gente compreende para caminhar em busca daquilo que você quer conquistar. A questão da reconciliação, nessa palavra latina, ela é considerada, né, com seus prefixos, e que não vem muito ao caso, reconciliar. Conciliar, ele traz um acordo, significa o restabelecimento de relações de acordo entre duas pessoas que se haviam desentendido. Olha que interessante, porque ele tem um re, né, ele tem um prefixo, além da conciliação, ele retorna esse processo de conciliação que em algum momento terminou. Se nós sabemos que o perdão é a concessão de uma nova oportunidade, nós sabemos que dentro desse tempo, dentro de um tempo, nós vamos ter que retificar com o outro. Nós vamos ter que aproveitar disso para reconciliar. A doutrina espírita nos fala sobre a lei do progresso. Todos nós vamos ter que caminhar para o Pai, vamos ter que melhorar. Nos fala da lei de causa e efeito. Então, nós vamos vencendo o orgulho ferido, usando a boa vontade, e vamos ter que caminhar com relação ao outro. Porque qual é a senha para nós progredirmos e evoluir? Qual é a senha? Caridade. Só tem essa senha. A salvação é a caridade, não é? Se a caridade para Jesus é benevolência, indulgência e perdão, eu vou ter que retificar meu mapa, meu caminho. Não tem outra saída. Até por inteligência. Nós somos espíritos inteligentes. Nosso problema é moral, né? Que a gente fala, né? Então, a reconciliação, ela pede espírito de renúncia e muita determinação, porque é um esforço pessoal daquele que deseja viver de forma equilibrada. Renúncia, abnegação e determinação são as marcas que Jesus nos deixou, marcas da sua vivência, do seu exemplo.
Então, quando a gente age assim, pensa assim, nós já estamos caminhando com Jesus pelas suas lições. Nós já estamos levantando desse chão de minha vida, eu sou vítima, ó, coitado de mim, e nos propondo a experimentar essa rota. Então, nós iniciamos muitas vezes esse processo de perdão, que a gente fala perdoando em nome do Cristo. Eu não consigo perdoar no meu nome, não. Eu já estou perdoando em nome de Jesus. Eu vou perdoar em nome de Jesus. E de tanto agirmos assim, um dia já estaremos perdoando em nosso nome, em nosso próprio nome. São etapas, né? Jesus utilizou muito bem durante uma passagem uma fala do profeta Oséias. Mais 5, Maristela. Desculpa. Mais 5. Mais um Moisés pouquinho. dizia assim: misericórdia quero e não sacrifício. Então o Senhor nos pede misericórdia e não crítica, nem julgamento, nem exclusão. Então nós precisamos caminhar junto com Jesus sem desistir de ninguém. Imagina se o nosso benfeitor desistisse da gente. Se Deus desistisse de nós. Então, com um pouco mais de indulgência, a gente tem como encontrar beleza no outro, luz no outro. Se o erro do outro vier na nossa mente, a gente busca lembrar daquela sentença, né? Nós também, de uma forma ou outra, vamos errar. Se o outro me é difícil, eu também sou difícil para o outro. Então, nós temos que vencer essa vaidade e nos colocar em direção ao outro, dando muitas vezes o primeiro passo, oferecendo a mão com cumprimento, com sincera vontade de criar tal laço de afeto. É nos aproximarmos do outro e dizer assim: bom dia, como você vai? Ou envolvê-lo numa vibração de muita felicidade, uma prece. E às vezes a gente fala assim: vamos deixar para amanhã, não estou com coragem de fazer isso hoje, não. Já ouviram falar do efeito iceberg? Então, quando o tempo passa, e passa muito rápido, a gente descobre que a quantidade de gelo já é muito grande. E o tal do amanhã pode ser muito tarde para a gente pedir perdão e dizer: olha, desculpa, o erro foi meu. Ou então, olha, não importa quem foi que errou, quem é que tem culpa. O importante é que eu descobri o quanto eu amo você, o quanto eu estou com saudade de você, de rir com você, o quanto você é importante para mim. Eu quero saber de você, eu quero saber se você está bem. Então, nós não devemos deixar para amanhã perdoar, desculpar, sorrir, abraçar, enfim, reconciliar. Porque nós não sabemos se esse amanhã será próximo. Às vezes, esse amanhã vai ficar muito distante. A pandemia está nos oferecendo uma aula coletiva, nos demonstrando o quanto a vida material é efêmera. E o quanto sofremos e brigamos por bobagens. Olhamos para trás e perdemos a oportunidade de vencer um ciclo com o outro por infantilidade. E se o outro não quiser? Podemos perguntar assim: e se o outro não quiser? Se o outro não quiser, o problema é dele, com Deus, com o guia deles. Nós entregamos a Deus com a consciência tranquila que fizemos a nossa parte, com a boa vontade, não da boca para fora, mas confiando em Deus. Porque nós já fomos assim, hoje nós estamos querendo ser de outra maneira. Então a gente ora muito a Deus para que essas pessoas nos desculpem, consigam nos olhar para um outro ângulo. Às vezes, esse outro ângulo é importante, com a certeza que todos nós um dia iremos nos reencontrar em bênçãos de paz e de muita fraternidade. Não deixemos para amanhã. E então, acho que podemos, assim, encerrar o nosso pensamento, né? Lembrando sempre que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Isso é um Salmo 51. E eu sempre me lembro disso, que eu posso de melhor oferecer a Deus. Que possamos, então, oferecer o nosso coração compungido e o nosso espírito quebrantado no nosso orgulho. Muita paz, muita fraternidade e muita amizade em todos os nossos corações. Graças a Deus.